Salve, salve família. Aqui é o Vitor Gabriel, da turma do TAD 19. Vamos realizar aqui um pequeno bate-papo, né, um podcast relacionado ao projeto CyberTalks, né, idealizado pela professora Mítia na nossa matéria de Engenharia de Software 2. Aqui na nossa discussão vamos tratar o assunto do reuso de software, né? E a nossa banca aqui de bate-papo está sendo composta por mim, pelo Matheus Felipe. Dá um alô aí, Matheus. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Matheus Felipe. Pelo José Luiz também. Salve, salve galerinha, José Luiz aqui na área. Vamos aproveitar a oportunidade também para já pedir para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, você senhora que está assistindo esse podcast maravilhoso que está passando aqui na sua telinha. Aproveita e já se inscreve no canal do YouTube aqui do IF. Você vai perder cada conteúdo maravilhoso se você não se inscrever e não ativar o sininho, que você não tem nem ideia. Aqui vai sair cada coisa, ó, uma maravilha. Já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa aquele comentário e vamos que vamos, família, que hoje tem coisa boa, hoje tem coisa bala. Então, pessoal, do assunto de reuso de software, gostaria de só fazer um pequeno questionamento mais amplo aos nossos dois outros integrantes aqui, Matheus e José, acerca do que eles acham do que seria o conceito de reuso de software e o conceito de reuso de uma forma geral. Bom, começando assim pelo termo de reuso, né? Se a gente for parar para analisar a nomenclatura da palavra, o reuso ele remete a plágio, né? Que é o que? Você pegar algo que já está feito e utilizar aquilo novamente, fazer alguma coisa em cima daquilo, ou só reutilizar para preencher espaço. Quando a gente joga esse termo assim no processo da sociedade, no processo, por exemplo, da Revolução Industrial, a indústria, ela todo tempo ela está buscando o quê? Um produto novo, um produto que seja barato de se fazer, um produto que seja rápido de se fazer, que tenha rentabilidade. Ou seja, é um processo de evolução, é a indústria vendo o que dá certo, o que não dá certo, e começa a trabalhar em cima daquilo que está funcionando. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo clássico assim, da Revolução Industrial, o caso de Henry Ford. As indústrias tinham lá sua metodologia de criar um carro, tal área fazia tal peça, tal área fazia outra peça, e assim até que chegava o ponto do produto final, que era o carro pronto, né? E Henry Ford, nesse processo, ele criou uma nova metodologia, digamos assim, de construção dentro da indústria, que ficou até conhecido como Fordismo depois, né? Que era o quê? Uma linha de produção em uma indústria enorme, que assim, na entrada da indústria iam fazer primeiro o para-choque, depois o eixo, e por fim, lá no final da indústria ia ter o quê? O carro pronto, e ele, todos os dias ele chegava e falava, não, todos os dias eu consigo entregar X carros, e assim, era um processo árduo, era um processo repetitivo, mas que ele foi olhando o que dava certo e o que não dava certo, até que ele chegou em um produto que era rentável, que era rápido, e que foi resultado do quê? De reutilização de outras metodologias, de outras ideias que já tinham sido criadas. Perfeito, José. Inclusive esse conceito de reuso é utilizado até hoje, principalmente na linha automobilística, onde os carros partilham do mesmo motor, mesmas peças, como por exemplo os carros da Fiat, que a maioria partilha do mesmo interior, o mesmo conceito base. Também smartphones, que utilizam de várias peças já existentes para baratear e cortar os custos. Sim, porque assim, como eu disse, o processo de reuso, ele remete ao plágio, né, que é o que? Você pega algo que já está feito só para cortar tempo, cortar custos, e na teoria, no processo da indústria, no processo de criação, é isso, porque assim, quando você tem algo que já funciona, para que você vai bater cabeça, perder tempo, perder dinheiro buscando algo que você vai tentar fazer do zero, mas que no ponto final, lá no resultado final, você vai ter o mesmo desempenho que um produto que já está feito há anos no mercado, um produto que já está consolidado no mercado, e você vai perder tempo, dinheiro, para ter o mesmo resultado que você teria se você tivesse feito o reuso daquilo. E também, citando aqui sobre como a gente falou assim, do reuso em geral na área da indústria, vamos falar um pouquinho também sobre o reuso, assim, no nosso ponto de vista, sobre o reuso de software, reuso de software, né? Então, quando a gente pensa no reuso, voltado à área da informática, ao desenvolvimento de softwares, é o mesmo processo da indústria, o que você não vai, quando você pensa em desenvolver um aplicativo, uma aplicação, um sistema, você não vai pegar
desenvolver uma linguagem do zero, você não vai desenvolver uma arquitetura do zero, porque isso vai lhe levar mais tempo. Pode ser que seu produto seja melhor? Sim. Só que aí, quando a gente fala em desenvolvimento de software, a gente precisa o quê? Baixo custo, um produto que seja rápido, que não dê muito, que não tenha muito, que não precise de muito tempo para ser desenvolvido e que tenha, como eu já disse, baixo custo e que tenha uma rentabilidade boa, que seja um produto confiável e que não vai lhe dar problemas futuros. Exatamente. E quando a gente pensa assim, exatamente. A gente pode pegar também, como por exemplo, frameworks já existentes, bancos de dados já existentes, e só implementar no nosso sistema para economizar tempo. Sim, porque como eu disse, o processo de desenvolvimento, ele é um processo que já, por si só, já é demorado, e quando assim, a gente está na indústria, a gente sempre está concorrendo com outros desenvolvedores. Por exemplo, uma empresa está precisando de um software, eles querem um software para ontem, que seja barato, que não seja um software expansivo demais, que vá dar muito dor de cabeça. E assim, quando a gente vai concorrer na indústria, tanto que já tem algumas coisas que já são padrões para o desenvolvimento de software, por exemplo, alguns, como você disse, alguns frameworks já são padrões, algumas linguagens são padrões, algumas modulagens de software já são padrões para certos tipos de desenvolvimento. E assim, por mais, se a gente quiser competir hoje no mercado em desenvolvimento de software, a gente tem que se fazer do reuso, que é você pegar uma ideia que já é funcional, que já está consolidada, que você sabe que aquilo dá certo, aquilo funciona, e você desenvolver em cima daquilo. Por exemplo, hoje, se a gente quiser competir no mercado do desenvolvimento, a gente não vai pegar e desenvolver uma linguagem do zero, a gente não vai desenvolver uma modulagem de software do zero, porque já tem ideias, já tem projetos que estão consolidados no mercado, tem coisas que a gente já sabe que funciona, que é fácil de se utilizar, que é rápido de se utilizar, e assim, se a gente for tentar utilizar, criar algo do zero, criar uma linguagem do zero, criar uma modulagem do zero, o que isso vai dar pra gente? Vai dar dor de cabeça, vai dar muito custo e a gente vai precisar de muito tempo para desenvolver algo do tipo. E assim, para competir no mercado do desenvolvimento, a gente não pode ter custo alto e a gente não pode ter um tempo tão longo assim, porque hoje em dia é tudo na base do tempo, né? A gente precisa que tudo seja desenvolvido muito rápido. Exatamente. Inclusive, eu acho que essa é a maior vantagem do reuso de software, economizar tempo e dinheiro. Mas também isso pode ser uma faca de dois gumes, porque caso você precise mudar alguma coisa, você vai ter que ir atrás de quem desenvolveu, e se for um sistema legacy, vai ser muito mais difícil ainda. Sim. Inclusive a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, eu creio que ela está na nossa pauta daqui a pouco, mas por hora vamos citar também, seguindo a nossa pauta aqui, vamos dar um resuminho de quando surgiu essa ideia de reuso de software e dar sequência no que o Matheus falou já, pra gente não se perder aqui no nosso contexto histórico, velho. Pois bem, dando sequência aqui no contexto que a gente estava levando aqui, de onde surgiu essa ideia de reuso de software, de quando ela é datada, quando foi a primeira vez que alguém citou o termo de reuso de software, né? Pois bem, essa ideia ela já foi tida antes, bom tempo atrás, em 1968, por Doug McRae. Só que assim, na época não foi citada como reuso de software, né? Ela foi só uma ideia que o rapaz teve. Ele era não vou dizer que ele é um fanático, ele era um apreciador da área da informática e, assim, ele era um grande fã dos circuitos integrados, que era o quê? Placas integradas, tudo aquilo que era agrupado para economizar espaço, para economizar dinheiro e que tinha um bom desenvolvimento. Ou seja, ele apreciava muito essa evolução da área da informática. E ele fazia pesquisas na área dos circuitos integrados, que era porque para tentar sempre buscar um método mais viável de criação de um circuito integrado e padronizar eles para o quê? Que a indústria pudesse desenvolver a passos largos. Porque, assim, se a gente for parar para analisar o contexto histórico, de 1970, do final daquela década para cá, a indústria da área de informática ela deu um salto muito grande no espaço de uma década. Então, se a gente for parar para analisar, os estudos que esse rapaz, o Doug McRae, fazia, que foram reconhecidos posteriormente, anos depois, foram muito importantes para essa área dos circuitos integrados, que é o quê? Você buscar sempre procurar o que está dando certo, em que ponto está dando certo, e tentar melhorar aquilo, em vez de criar algo do zero. E foi exatamente isso que ele fez. E posteriormente, né, como eu disse, na época não foi reconhecido como esse termo que a gente usa hoje, reuso de software, mas aí posteriormente, alunos no final dos anos 80,
alunos de algumas universidades começaram a fazer pesquisas, né, de conclusão de curso sobre essa área e acabaram chegando até citações, né, do Doug McCrory, que falava sobre circuitos integrados e o método de reutilização deles, de reutilizar certas tecnologias e como aquilo poderia influenciar na indústria, né? Isso é um ponto muito interessante, José, que você abordou aí, com relação ao histórico, né, do termo do reuso de software, como é que ele surgiu através dessa época aí, foi mais ou menos na década de 60. Exato. Inicialmente o reuso de software não era considerado tão vantajoso assim. As pessoas começaram a levar em conta esse termo, né, e realmente realizar esse reuso a partir da década de 80. No caso, essa prática ela começou a evoluir quando os sistemas de computadores começaram a se tornar mais complexos. As estruturas de programas, de sites começaram a se tornar mais complexas, então passou a se tornar mais viável a reutilização de certas partes do código, né? No caso, geralmente, pelo menos atualmente, né, as partes que são mais utilizadas com relação ao reuso são as especificações de um determinado sistema, módulos de um projeto, né, a própria arquitetura em si, a arquitetura de um programa, e o código-fonte em si, né, o código da programação de determinado programa. São geralmente as partes que são mais utilizadas na parte do reuso do software. Como já foi abordado anteriormente, a gente tem essa pequena questão social com relação ao reuso, né? Onde, se a gente for levar para um contexto social, reutilizar essa determinada ideia, né? Reutilizar parte de softwares pode ser vista como uma falta de originalidade, como uma imitação propriamente dita. Porém, dentro do contexto do desenvolvimento de software, essa prática ela tem muito a agregar no que diz respeito ao desenvolvimento, né? Já que a partir do momento que você reutiliza certas partes, você não tem o retrabalho de poder criar algo do zero. Você pode aumentar a sua produtividade, você pode diminuir o tempo de execução das tarefas, né? E também consegue reduzir o tempo útil para o desenvolvimento, já que atualmente existe meio que uma corrida enorme, né, das empresas para tentar sempre estar inovando, tentar criar coisas novas, ferramentas que acabem agregando, trazendo nova tecnologia. E para você poder trazer um recurso novo, você não precisa necessariamente criar algo do zero, você não precisa criar uma linguagem do zero, você não precisa criar um recurso específico exatamente do zero. Existem infinitas ferramentas que podem ser utilizadas, que podem ser reusadas, né, para poder desenvolver softwares de qualidade e recursos novos para novas aplicações. Essa reutilização... eu queria acrescentar um ponto aqui no meio da sua fala. Igual o Matheus já tinha dito, por exemplo, indústria de carros. O pessoal reutiliza peças, reutiliza design, só que assim, para uma indústria que não é... A gente está falando de indústrias diferentes, que é a área da informática e a área de carros, de mecânica. Para você criar um carro do zero, você vai reutilizar, por exemplo, 90% daquele carro. Só que você tem que ter aquele toque de originalidade, que é o quê? Mudar um pouquinho do design do carro, mudar uma roda, mudar a cor, mudar o aerofólio do carro, que é o quê? Para justamente você ter aquele toque de originalidade. Mas quando a gente fala de software, de desenvolvimento, a gente quer o quê? A gente não se importa se o sistema ele é parecido com outro sistema. Às vezes o seu sistema ele ser parecido com outro que já é utilizado no mercado, até agrega para você, porque assim, podem ter vários usuários que já são acostumados com aquela interface. O pessoal não se importa se uma placa tem a mesma característica de outra placa, porque o que a gente quer hoje, o quê? Resposta mais rápida, baixo custo e o melhor desempenho possível, né? Então, recapitulando aqui, o reuso de software surgiu nos anos 60, foi ser estudado nos anos 80, se tornou extremamente popular a partir dos anos 2000. Isso foi quando a indústria da informática teve seu maior crescimento, maior desenvolvimento. Voltando mais uma vez aos carros, como o José falou, o núcleo do carro, que é o motor, que é extremamente trabalhoso de ser desenvolvido, ele só é reutilizado e as empresas elas mudam o exterior, que seria o design, para dar uma renovação na cara do produto. Então, pessoal, de acordo aqui com o que a gente já falou, né?
No caso, o reuso de software em si, ele apresenta, né, segundo o que a gente já falou, muitas vantagens e pontos positivos com relação ao seu uso, com relação à sua história até o presente momento. E as suas vantagens e desvantagens, elas podem ser citadas da seguinte maneira. No caso, eu vou falar para vocês um pouco dos pontos positivos do reuso de software. Bom, o reuso ele otimiza 4 variáveis que determinam o sucesso de projetos de software. Que variáveis seriam essas? No caso, seria a qualidade, seria o custo, o tempo e a produtividade. No caso, como pontos positivos do reuso de software, a gente tem um aumento na produção, com a redução no esforço do desenvolvimento, uma vez que a gente consegue reutilizar uma certa parte de software em um novo projeto, a gente aumenta a produção e também o esforço, né? Também temos a redução dos custos e dos prazos de entrega. Afinal, a partir do momento que a gente reutiliza, a gente consegue finalizar mais rápido e também tem uma maior qualidade no desenvolvimento, além da própria mão de obra durante o desenvolvimento de um software, né? Como um terceiro positivo, como a gente tem soluções reutilizadas, né? Então elas já foram testadas anteriormente, elas já foram aplicadas anteriormente, então a probabilidade desse reuso ele for bem sucedido é ainda maior. Então a gente tem, consequentemente, uma qualidade no produto final. E por fim, como um quarto ponto positivo, né? A gente tem a padronização dos produtos desenvolvidos. Por exemplo, a gente pode citar uma empresa. Uma empresa ela tem uma certa quantidade, né, de softwares disponíveis, de programas disponíveis diferentes. E aí, esses programas eles meio que conversam entre si. Eles têm certas partes do código, certas partes do desenvolvimento, de porções de códigos, né? O próprio design, ele pode ser compartilhado entre esses vários programas. Uma vez que eles são reutilizados, a gente tem uma padronização no produto e ele também mantém a mesma qualidade, que muitas vezes acaba até tirando uma certa identidade própria da empresa. No caso, essa padronização dos produtos que são desenvolvidos, né, e compartilham, né, o reuso de certas partes do software, tende a ter sistemas mais estáveis e mais bem desenvolvidos. No caso, essas quatro vantagens que eu abordei são geralmente o que são mais citados acerca das pessoas que escrevem acerca de reuso de software. Agora vamos... Igual o Gabriel falou, né? O Gabriel já citou aqui pra gente as vantagens, né? Só que assim, a gente sabe que toda coisa que tem uma vantagem, que ela vai ter uma desvantagem. E vai depender muito de como você faz esse reuso de software, né? Igual o Gabriel falou, tem várias vantagens, acrescenta muito na parte do desenvolvimento, mas assim, se a gente for olhar pelo outro lado, pelos pontos negativos, né, as desvantagens, o que a gente pode citar? Igual o Gabriel falou, utilizar algo que já está feito, algo que já é consolidado, algo que já está pronto para ser utilizado, é algo que, assim, economiza muito tempo pra gente. Só que vamos parar pra analisar assim, se você vai criar um software do zero, você quer desenvolver algo... Só que aí você pensa, não, eu já tenho um framework que funciona, eu já tenho uma arquitetura para poder criar esse meu software. Aí você utiliza uma arquitetura que já é consolidada, que foi criada, é código aberto e tal, mas aí você pega e utiliza outro framework que às vezes ele pode ser incompatível com aquela arquitetura. E isso vai lhe dar dor de cabeça, você não vai saber o porquê aquilo está dando conflito, você vai tentar corrigir o problema, às vezes você vai acabar não conseguindo corrigir o problema. Por quê? Por mais que seja alguma coisa que já é consolidada, que já está pronta para ser utilizada, às vezes ocorrem esses problemas de incompatibilidade entre uma biblioteca, entre um framework, entre uma arquitetura e várias outras coisas que podem ocorrer nesse meio tempo. Também como assim, se você pegar por exemplo, eu estou desenvolvendo aqui meu código-fonte do meu software e eu preciso muito de uma biblioteca que eu já vi em algum outro código-fonte, eu estou precisando de algum outro código que eu já vi um outro desenvolvedor pegar e postar isso na internet. Aí, por exemplo, eu quero ter um código lá que vai fazer uma soma matemática para mim e vai me poupar muito tempo de desenvolvimento do código. E eu vou lá e pego esse código dele e pronto, vou implementar no meu código.
Só que a gente tem um outro problema nessa parte de reuso, que é o quê? Às vezes você pega algo que já está feito e você precisa fazer uma leve modificação naquilo, vai lhe dar uma tremenda dor de cabeça, porque você vai ter que fazer uma engenharia reversa no código da pessoa, às vezes, porque às vezes a pessoa cria uma arquitetura, cria uma linha de código, e quando você bater o olho, quando você tentar modificar aquilo, você não vai compreender nada. Ou seja, você vai ter que estudar o código da pessoa do zero, você vai ter que desfazer aquela arquitetura até o ponto zero, para achar o ponto que você quer modificar, achar o ponto que você queria e refazer de novo. Ou seja, às vezes algo que você queria que lhe poupasse tempo, vai lhe levar o dobro de tempo só para você conseguir modificar aquilo e usar da forma que você quer. Isso é uma desvantagem que às vezes muitas pessoas não percebem. Mas na hora de desenvolver o produto, na hora de desenvolver um software, uma linha de código, uma arquitetura, você acaba se deparando com esse tipo de coisa que às vezes é muito mais em conta você criar algo do zero do que você tentar reutilizar algo que já está feito, porque vai lhe dar muito mais trabalho. Exatamente, é por isso que alguns desenvolvedores preferem não utilizar coisas prontas já e desenvolver do zero, por acreditar que eles vão fazer um serviço melhor do que aquilo, vão poder melhorar. Porém, isso acaba levando mais tempo, mas no final eu acredito que é um software melhor. Exato. É igual o Gabriel falou, assim, o reuso de software é uma metodologia assim, que já vem acrescentando muito na indústria da informática, né? Percebemos muitos avanços com o passar do tempo, graças a isso. Só que assim, a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que saber em que ponto pode ser utilizado e em que ponto eu tenho que inovar. Porque se a gente estivesse sempre só reutilizando, usando as mesmas coisas, a indústria não estaria evoluindo como está. Então você tem que ter um consenso entre até que ponto você pode reutilizar, em que ponto é viável reutilizar, e a partir de que ponto você tem que criar algo do zero, você tem que tentar buscar inovar. Por isso que às vezes também é importante fazer uma análise do produto que você quer reutilizar. Tipo assim, a gente tem que ter um meio termo, né? Entre quando reutilizar alguma coisa e quando a gente tem que saber o momento de inovar alguma coisa, né? Porque assim, a indústria vai crescendo desse jeito, só que se a gente ficar sempre reutilizando, a indústria não desenvolve, né? Então a gente tem que saber em que ponto a gente pode reutilizar e em que momento a gente precisa inovar, criar alguma coisa do zero, né? Exatamente, é por isso que às vezes é importante a gente fazer uma análise de domínio antes. Se aquele sistema ele é compatível, vai atender as expectativas, classificar as características dele. Então galera, eu creio que seja isso que a gente tinha para falar sobre o tema de reuso de software. Eu acredito que tenha sido uma conversa muito produtiva para vocês, como foi pra gente. Agora o José vai fazer o encerramento. Um tema bem ótimo pra gente abordar, assim, uma conversa bem produtiva e bom pra quem tá começando na área de análise e desenvolvimento de sistemas, tanto pra quem já tá na área, pra quem já desenvolve, pra quem já tá consolidado no mercado, pra quem trabalha na área, né? É sempre bom a gente saber mais sobre como inovar e em que momento a gente deve inovar, né? Porque assim, vez ou outra a gente vai ter que inovar, só que às vezes, vez ou outra é bom a gente fazer uma ideia que já tá pronta. Então, a gente vai ficar por aqui, galera. Foi um tema bem interessante pra gente abordar sobre. Gostaria de agradecer a professora Mitty pela oportunidade. O projeto CyberTalks está indo muito bem aí. Aproveita aí, vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho que eu creio que vai ter mais vídeo muito interessante sobre uns bate-papos bem interessantes sobre a nossa área. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Uma ótima semana. E vamos ficando por aqui. Valeu, galera. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso podcast acerca do tema de reuso de software, né? Dê uma moralzinha aí, acompanhando os vídeos do canal, né? Deixa aquele seu like, o seu feedback se você gostou ou não. E, se possível, acompanhe esse projeto aí desenvolvido pela professora. Além do nosso podcast de reuso de software, temos vários outros assuntos aí bem importantes. Tanto para quem não está cursando a área, quanto para quem está cursando algum curso da área de TI, né? Espero que essa conversa tenha sido bem proveitosa, né? Para você aí que ouviu. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.